Sejam muito bem-vindos a esta segunda conferência de imprensa da missão de observação eleitoral da União Europeia em São Tomé e Príncipe. Como já sabem, a União Europeia enviou esta missão a São Tomé e Príncipe em resposta ao convite formulado pelas autoridades santomenses para observar as eleições presidenciais, legislativas, autárquicas e regional de 2026. Depois da minha primeira estadia cá, a primeira visita há cerca de 3 semanas, regressei, entretanto, ao país na quarta-feira passada para acompanhar o fim da campanha eleitoral, o dia de reserva de silêncio, o dia eleitoral e também o apuramento. Desta vez também pude alargar o âmbito da visita e conhecer a realidade em outros distritos, além de Água Grande. Hoje estamos aqui para apresentarmos a declaração preliminar sobre a nossa observação do processo eleitoral desde o dia em que chegamos ao país, que foi a 14 de junho de 2026 deste ano. Gostaria de sublinhar que a nossa missão é de longo prazo e foi destacada em todo o país, ou seja, em todos os 6 distritos de São Tomé e também na região autónoma do Príncipe. Falamos de uma declaração preliminar porque o processo eleitoral ainda não está concluído. Faltam ainda algumas fases, o apuramento dos resultados está em curso, além das possíveis reclamações e recursos. Já entrando no contexto desta conferência, dividirei a minha intervenção em 3 partes. Primeira, em primeiro lugar, o dia eleitoral. No domingo passado, 19 de julho, a missão da União Europeia destacou para o território nacional um total de 30 observadores, de 15 Estados-membros da União Europeia e também uma pessoa do Canadá, de uma parceria que nós temos, incluindo um grupo de diplomatas dos Estados-membros da União Europeia acreditados aqui em São Tomé e Príncipe. Entre todos nós, no dia das eleições, visitamos 104 mesas de voto, cobrindo assim 60% das mesas de Assembleia do país. O dia eleitoral decorreu de forma tranquila e pacífica. E repito, é a nossa observação. O dia eleitoral decorreu de forma tranquila e pacífica. No entanto, a taxa de abstenção nacional, como sabem, situou-se em quase 59%, revelando uma forte diminuição de afluência dos eleitores às urnas. Os procedimentos de votação foram amplamente respeitados e as medidas de integridade do voto aplicadas. Os membros das mesas de voto executaram os procedimentos de votação de forma independente e sem intervenção dos delegados das candidaturas. Os nossos observadores relataram que a composição partidária das mesas de voto foi maioritariamente respeitada. E vimos poucas filas de eleitores junto às mesas de Assembleia durante o dia, também reflexo um bocadinho da abstenção. Os observadores da nossa missão notaram que a composição das mesas de voto, em geral, era justa em termos de equilíbrio de género, mas a posição de presidente foi ocupada por uma mulher em apenas 1/3 das assembleias de voto. Noutras posições, na mesma, havia ligeiramente mais mulheres do que homens. A maioria das mesas de Assembleia observadas era acessível a eleitores com mobilidade reduzida que tiveram prioridade ao acesso à mesa, juntamente também com mulheres grávidas e mães com crianças. A identificação dos eleitores baseou-se principalmente no bilhete de identidade e foi usada tinta indelével para evitar o duplo voto. Até às
mais ou menos até às 13 horas do dia eleitoral, a base de dados da Comissão Eleitoral Nacional permaneceu inativa. É o termo que nós encontramos mais e é um facto plausível e, portanto, alguns eleitores não conseguiram aceder a essa plataforma. Das nossas observações, em 46% das assembleias de voto visitadas, houve casos de eleitores recusados por não constarem na lista de eleitores ou eleitores com dificuldade em encontrar a sua mesa. Será, pois, importante dar uma oportunidade aos cidadãos de confirmarem os seus dados de eleitor antes das próximas eleições de setembro. Muitos interlocutores continuaram a referir que no dia eleitoral houve alguma prática de banho. As atividades de observação por parte de organizações civis, incluindo a realização de relatórios públicos durante o horário de votação, não foram permitidas. Uma proposta para envolver organizações da sociedade civil como monitores eleitorais não tiveram esse acesso. Em segundo lugar, em relação ao quadro jurídico eleitoral e ao recenseamento. O quadro jurídico prevê a realização de eleições democráticas e o respeito pelos direitos políticos fundamentais, embora inconsistências entre os instrumentos jurídicos e as diferenças na interpretação reduzem a segurança jurídica. De um modo geral, e apesar da natureza temporária, as eleições foram organizadas de forma eficiente pela Comissão Eleitoral Nacional, tendo o material eleitoral chegado atempadamente às mesas de voto. A SEN também organizou com sucesso a formação dos membros das mesas e realizou sessões de sensibilização dos eleitores. Em relação ao recenseamento, pela primeira vez, e na sequência também de uma recomendação da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia em 2022, os cadernos eleitorais foram obtidos automaticamente a partir da base de dados e do bilhete de identidade. O recenseamento eleitoral abrangeu 142.674 eleitores, um aumento de 15% em comparação com 2022. No entanto, persistem problemas para garantir a inclusão dos eleitores, especialmente na diáspora. Terceiro ponto, e em terceiro lugar, em relação ao contexto político e à campanha eleitoral. A eleição decorreu num contexto sem precedentes, em que os dois principais candidatos estavam associados a alas opostas do partido político Ação Democrática Independente, ADI. A disputa de liderança não resolvida no seio da ADI afetou a competição eleitoral e o ambiente político em geral, para além da decisão tomada pelos outros principais partidos políticos que não apresentaram os seus próprios candidatos. De um modo geral, a campanha decorreu de forma pacífica e festiva, com o respeito pelas liberdades fundamentais e a possibilidade de os candidatos fazerem campanha livremente. Não foram registados incidentes assinaláveis. As atividades de campanha foram dominadas por eventos, cortejos de veículos e marchas a pé organizadas por Carlos Villanova e por Nita Abreu, que visavam especialmente mobilizar os jovens eleitores. Apesar dos recursos humanos e financeiros limitados, os meios de comunicação social, públicos e privados, proporcionaram uma cobertura adequada das atividades de campanha. As emissoras públicas ofereceram uma cobertura equilibrada, enquanto as entrevistas
individuais em horário nobre concedidas a cada um dos 4 candidatos permitiu aos eleitores estarem mais bem informados sobre as diferentes candidaturas. Os meios de comunicação privados noticiaram as atividades de campanha num tom geralmente neutro. Em relação às redes sociais, rumores e informações enganosas, que circularam principalmente através de contas não verificadas, contribuíram para criar um ambiente online de incerteza, no qual também se registaram acusações pessoais e ataques verbais entre as duas alas distintas do partido ADI. E para finalizar, a missão da União Europeia permanecerá no país para observar o resto do processo eleitoral. Fazemos uma curta pausa no mês de agosto e regressamos em setembro para observar as eleições legislativas, as autárquicas e a regional da Ilha do Príncipe. Um relatório final abrangente com recomendações oferecidas às autoridades e ao público para futuras eleições será publicado no prazo de 2 meses após a conclusão de todos os processos eleitorais de setembro. Mais uma vez, gostaria de felicitar a população santomense pela forma ordeira e pacífica como votou. E reforço, mais uma vez, gostaríamos de felicitar o povo santomense pela forma ordeira e pacífica como votou. E antes de terminar e de agradecer, no final desta conferência de imprensa, será distribuído pelos senhores jornalistas e por quem quiser um relatório ligeiramente mais extensivo do que esta declaração que estamos a fazer, mais com pormenor, será distribuído pela comunicação social e pelos seus embaixadores, pelas senhoras embaixadoras, por todos os representantes das instituições e quem o queira fazer.
abrangeu 142.674 eleitores, um aumento de 15% em comparação com 2022. No entanto, persistem problemas para garantir a inclusão dos eleitores, especialmente na diáspora. Terceiro ponto, e em terceiro lugar, em relação ao contexto político e à campanha eleitoral. A eleição decorreu num contexto sem precedentes, em que os dois principais candidatos estavam associados a alas opostas do partido político Ação Democrática Independente, ADI. A disputa de liderança não resolvida no seio da ADI afetou a competição eleitoral e o ambiente político em geral, para além da decisão tomada pelos outros principais partidos políticos que não apresentaram os seus próprios candidatos. De um modo geral, a campanha decorreu de forma pacífica e festiva, com o respeito pelas liberdades fundamentais e a possibilidade de os candidatos fazerem campanha livremente. Não foram registados incidentes assinaláveis. As atividades de campanha foram dominadas por eventos, cortejos de veículos e marchas a pé organizadas por Carlos Villanova e por Nito Abreu, que visavam especialmente mobilizar os jovens eleitores. Apesar dos recursos humanos e financeiros limitados, os meios de comunicação social, públicos e privados, proporcionaram uma cobertura adequada das atividades de campanha. As emissoras públicas ofereceram uma cobertura equilibrada, enquanto as entrevistas individuais em horário nobre concedidas a cada um dos 4 candidatos permitiu aos eleitores estarem mais bem informados sobre as diferentes candidaturas. Os meios de comunicação privados noticiaram as atividades de campanha num tom geralmente neutro. Em relação às redes sociais, rumores e informações enganosas, que circularam principalmente através de contas não verificadas, contribuíram para criar um ambiente online de incerteza, no qual também se registaram acusações pessoais e ataques verbais entre as duas alas distintas do partido ADI. E para finalizar, a missão da União Europeia permanecerá no país para observar o resto do processo eleitoral. Fazemos uma curta pausa no mês de agosto e regressamos em setembro para observar as eleições legislativas, as autárquicas e a regional da Ilha do Príncipe. Um relatório final abrangente com recomendações oferecidas às autoridades e ao público para futuras eleições será publicado no prazo de 2 meses após a conclusão de todos os processos eleitorais de setembro. Mais uma vez, gostaria de felicitar a população santomense pela forma ordeira e pacífica como votou. E reforço, mais uma vez, gostaríamos de felicitar o povo santomense pela forma ordeira e pacífica como votou. E antes de terminar e de agradecer, no final desta conferência de imprensa, será distribuído pelos senhores jornalistas e por quem quiser um relatório ligeiramente mais extensivo do que esta declaração que estamos a fazer, mais com pormenor, será distribuído pela comunicação social e pelos seus embaixadores, pelas senhoras embaixadoras, por todos os representantes das instituições e quem o queira fazer. Nós observamos um número enorme de mesas. Nós estamos a falar daquilo que os nossos olhos, daquilo que os nossos ouvidos escutaram, porque nós queremos ser factuais. Eu posso dizer que tive, além de tudo, além da abertura das urnas,
antes da abertura, durante o ato eleitoral, nas urnas tivemos no encerramento e também tivemos no período de apuramento. Tiveram sempre membros desta missão de observação eleitoral. Eu posso dizer que saí da sede da Comissão Eleitoral Nacional, eram cerca das 13h15. E saí, tivemos sempre, no mínimo, 2 membros a observar o apuramento que estava a ser feito na Comissão Eleitoral Nacional aqui de Santo Tomé e Príncipe. Durante este período em que os nossos observadores estiveram nas mesas, no início e na abertura, começavam a houve ligeiros atrasos em algumas mesas ou algumas assembleias de voto, porque faltava uma pessoa, porque uma questão administrativa, mas nada de relevo. Mas nós não constatamos absolutamente nada. Soubemos que houve um ou outro candidato que referiu, estamos a observar, mas nós não observamos absolutamente nada. Não vamos com rumores. É factual a análise que nós fazemos. Relativamente à questão também do Josimar, relativamente à pré-campanha e o desrespeito dos recursos de Estado e respeito pelo silêncio eleitoral. Eu não sei o que é que o Josimar se estava a referir, se a plataformas de redes sociais, é por aí? De forma global, também nas redes sociais. Josimar, uma das coisas que nós estivemos atentos na observação do dia de silêncio, no dia de recato, no dia em que se deve deixar estas 24 horas para refeição, nós também estivemos a trabalhar, estivemos no terreno, tal e qual como o dia de ontem, o dia após o dia eleitoral, que para nós também é fundamental percebermos se existe alguma agitação, se existe alguma calmia, se existe alguma serenidade. Portanto, não é só no dia eleitoral, não é só com as reuniões que nós temos, com os candidatos, com a sociedade civil, com as organizações, com as instituições, com as senhoras e os senhores embaixadores, com as senhoras e os seus ministros, com o seu primeiro-ministro. Nós tentamos ter uma avaliação transversal e o mais clara possível. É esta a metodologia adotada por já inúmeras observações que foram feitas em cerca de 75 países. Eu posso dizer que eu estive no terreno para perceber se existia alguma agitação perto das sedes, perto de alguns lugares com maior movimento. Os nossos observadores também tiveram, e aquilo que nós constatamos é que o dia, e estou a falar no geral, o dia de silêncio foi respeitado. É claro que sabemos que num ou noutro caso, uma ou outra pessoa, com uma ou outro post numa rede social, não cumpriu isso. Mas isto, como eu lhe disse, é um relatório preliminar. Vocês vão ter acesso a mais informação que lá está. Eu aproveitei o sumo do sumo e se calhar até vai encontrar a resposta a algumas questões que está ali, mas eu não podia estar aqui a ler 7 ou 8 páginas muito densas sobre toda esta avaliação ou esta observação que nós fizemos, como eu já disse, é preliminar. Quanto à questão dos recursos do Estado, nós avaliamos em factos. Nós sabemos dessas notícias, isto é algo que tem que ser trabalhado pelas entidades competentes. Nós temos dito que a Comissão Eleitoral Nacional deve ser permanente, foi uma das observações que nós tivemos, e a Comissão Eleitoral Nacional é o órgão, no fundo, competente para aferir, informar, até se calhar penalizar aquelas candidaturas que são infratoras. Como eu disse, nós estamos a avaliar tudo de uma forma transversal. Quanto à questão do José Bolsas, da RTP, se estas eleições foram justas, livres e transparentes. É isso, José? Certo? No nosso entendimento,
Estas eleições, como eu já lhe disse anteriormente, foram livres. Os resultados ainda estão em fase de apuramento e, portanto, nós estamos com dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional. Como sabem, ainda há muito trabalho a fazer. Não sabemos se vai existir reclamações ou não. Nós avaliamos aquilo que a Comissão Eleitoral Nacional transmitiu. Nós estivemos a acompanhar, como eu lhe disse, o apuramento, estamos em todos os locais e estamos a observar. Há uma coisa que eu lhe posso dizer, que elas livres foram. Obviamente que os candidatos puderam fazer a sua campanha de uma forma livre, não houve intimidações registadas, puderam, se calhar, até fazer algumas coisas que nem deviam, devido a essa liberdade. E, portanto, isso nós constatamos. E, portanto, dizer que não podemos questionar a legitimidade do ato eleitoral, nem é uma nossa competência. Nós não legitimamos o resultado. Nós observamos e nós recomendamos e estamos cá para, no fundo, com que todo este processo seja feito. Nós ficamos muito contentes que decorra tudo de uma forma tranquila, mas eu aponto-lhe aqui 3 objetivos que foi distribuídos já a vocês. Primeiro, apoiar o processo democrático no país. Segundo, aumentar a confiança pública no processo eleitoral.